Usa o teu filho e fala para nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Pega a sua Bíblia e abra comigo, por gentileza, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 14. A epígrafe do texto é: Ezequias ora na casa do Senhor. Você que achou, diga amém. Glória a Deus. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. E aí você passa os versículos e a gente encerra a leitura no versículo de número 32. Ezequias ora e o Senhor responde à oração de Ezequias com uma palavra: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Você crê que essa é a palavra de Deus? Se você crê, tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto aqui é muito conhecido e fala de um período muito difícil em que Israel e Judá estão vivenciando. Se nós fôssemos analisar, o tempo aqui é um tempo espiritual muito obscuro, em que ao passar dos anos existem muitos problemas em Israel, na capital, Judá, que vem se arrastando há muito tempo. O maior problema em Judá é o problema de cunho espiritual, porque em Juízes capítulo de número 2, a Bíblia é bem específica em dizer que após a morte de Josué, toda a geração que viveu com Josué agora é congregada com os seus pais. Eles morrem e nasce, cresce, se levanta outra geração. Porém, Juízes capítulo 2 diz que esta geração não conhece o Senhor. Esta geração não tem intimidade com o Senhor. E o que acontece? Acontece um resultado obscuro na época, porque a Bíblia continua dizendo que todas as vezes que se levanta um juiz, o povo pratica o que Deus se agrada. O povo serve a Deus, o povo vive para Deus, o povo busca a Deus. Mas todas as vezes que esse juiz morre, o povo que um dia adorava a Deus não adora mais. Um povo que tinha firmeza na certeza que Deus havia liberado seus pais das garras de Faraó, aberto o Mar Vermelho, enviado a providência pelo deserto, e agora chegam-se na terra prometida. Este povo esquece tudo. Esse povo agora volta a praticar o que Deus não se agradara. Em toda a Bíblia nós sabemos que Deus não se agrada de muitas coisas, dentre elas a prática da idolatria, dentre elas a dualidade. Então a dualidade em Israel se prolifera. De que ponto? Um dia o povo é crente, um dia não é. Um dia o Senhor Jeová é o Deus Todo-Poderoso, só que no outro dia eles adoram Baal, Azera, Astarote e por aí vai. Os anos se estendem, os anos se alongam, e agora chega no reinado ou na época da monarquia, em que Deus levanta homens específicos para que sejam reis sobre Judá, reis sobre Israel, e eles sejam embaixadores, representantes de Deus, para que governe o povo, tanto na área social, na área política e principalmente na área religiosa. Só que a Bíblia é bem enfática em dizer que muitos destes reis não conseguiram influenciar o seu povo, o povo de Deus. E eu separei aqui 3 reis.
Amazias, Azarias e Jotão. Estes 3 reis tinham algo em comum. Por que tinham algo em comum? Porque Amazias, Azarias e Jotão, eles tinham o cedro, eles tinham a autoridade de reis, eles tinham o trono, eles tinham a coroa, mas não tinham autoridade e influência no que se trata em ensinar o povo a praticar o que Deus se agradara. Você lembra muito bem que destes 3 reis, Amazias é conhecido também como o rei Uzias, que em 2 Crônicas, capítulo de número 26, vai dizer que Uzias é levantado com 16 anos para governar, para liderar, para ser rei. Uzias levanta-se porque Deus é com ele. E Uzias vai tomando proporção, vai sendo exaltado. Ali no governo, no reinado de Uzias, são desenvolvidas engenharias que nunca haveriam sido desenvolvidas. A catapulta, como muitos irmãos conhecem, aquela estrutura que lança pedra, que nós vemos aí por aí nos filmes, nas histórias. Então Uzias é alguém que tem o seu nome aflorado. Todo o Israel, todo o Judá conhece Uzias, ao ponto da Bíblia dizer que Deus era com ele. O seu nome foi soprado por toda a terra, ao ponto de chegar na porta do Egito. E aí se inicia uma fala muito triste, porque junto com esse crescimento, junto com esse aflorar do seu nome, do seu reinado, junto com todo esse crescimento, na vida de Uzias também veio a autossuficiência, através da soberba. Eu sou rei, eu sou grande, eu posso, eu faço quando bem entendo. Então Uzias, em um determinado momento, decidiu no seu coração entrar no templo do Senhor e ofertar a Deus um incenso. Uzias não era sacerdote, Uzias era rei. Uzias foi chamado para reinar, não foi chamado para servir como sacerdote. E é aí que entra a vontade soberana de Deus, porque todas as vezes que estiver em uma balança a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos pensamentos e o princípio bíblico de Deus, todas as vezes que nós, por vontade própria, desejarmos fazer a nossa vontade, quebrando o princípio da vontade de Deus, quando isso fica na balança de Deus, Deus prefere quebrar o homem, mas não quebrar o seu princípio. Deus prefere matar o homem, mas não revogar aquilo que ele tem como princípio. Então Uzias, mesmo sendo grande, mesmo sendo forte, mesmo sendo poderoso, ele fez aquilo que Deus não chamou ele para fazer. E por essa razão, este homem muito grande, muito forte, muito poderoso, teve o findar da sua vida trancado dentro de um quarto, leproso, moribundo, esperando os finais da sua vida. Meu irmão, a primeira lição que aprendemos aqui é que o que mais vale na nossa vida, na nossa labuta cristã, não é o início em que iniciamos, porque muitos de nós aqui fomos criados no Evangelho, outros foram alcançados por pessoas que pregaram o Evangelho, mas o que mais é prazeroso para Deus não é como iniciamos, mas é como vamos terminar a nossa caminhada, é como vamos terminar as obras que Deus colocou sobre as nossas mãos. Então o povo aqui, ele vive algo chamado como o ciclo da queda. O ciclo da queda. Um dia o povo está firme, outro dia não está. Amazias, Azarias e Jotão não conseguem influenciar o povo a praticar a Deus. E aí no livro dos Reis, você vai ver que todas as vezes que se inicia o capítulo, existem muitas coisas comuns aqui nos reis. Primeiro é falado o nome do rei. Segundo é falado a idade do rei. Terceiro é falado o período ou os anos em que o rei reina. Quarto é falado a genealogia do rei. Logo nos versículos 2, 3 e 4 fala-se talvez de alguns, especificadamente destes 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, porém, ainda que eles fizeram o que Deus se agradara, o povo continuava praticando o que Deus não se agradara. Que prática era essa, irmãos? Na central de Deus em Judá,
mesmo Deus dando esta terra para o seu povo, mesmo Deus tendo feito inúmeras coisas para o seu povo, na capital de Judá existiam altares a deuses estranhos, a Astarote, a Azera, a Baal e muitos dos outros deuses. Quem aqui tem acima de 30 anos para cima, como eu, vai lembrar muito bem do que eu estou dizendo. As pessoas do mundo que não servem a Deus, quando numa conversa paralela alguém fala uma palavra em que essa pessoa não aceita essa palavra, a pessoa diz isola e bate na madeira. Esta palavra isola e bater na madeira é oriunda dos bosques que eram feitos em Judá. Por muito tempo da minha vida, ainda sou muito jovem, mas eu acreditava que estes bosques eram bosques, jardins feitos, mas não eram. Eram deuses instituídos de madeira que eram propagados em Judá para uma idolatria, para uma adoração pagã. Então a situação vai se piorando. A Bíblia diz que assume um rei chamado Acais. Acais assume o trono. E qual é a função que Deus tem para Acais? Liderar o povo, fazer o povo voltar ao centro da vontade de Deus. Mas Acais é um rei em que ele é pior do que os reis que vieram sobre ele. Acais é um rei que não só lidera e o povo pratica o que é ruim. Acais lidera e também oferta a deuses estranhos. Acais é tão ímpio, tão ímpio, tão ímpio, que o próprio texto vai dizer no capítulo de número 16, que ele faz os seus filhos passarem pelo fogo. Isso aqui não é normal, irmãos. Eu preciso fazer os irmãos entenderem nesses minutos que fazer os seus filhos passarem no fogo não era uma prática de Israel, não era uma prática do povo de Deus. Fazer os seus filhos passarem no fogo era uma prática dos cananeus, uma prática em sacrifício com seres humanos. E parece que eu me lembro de Deuteronômio capítulo 20, versículo 14, versículo 15 e versículo 16, quando nosso Deus, que está acima do passado, acima do presente, acima do futuro, chama Moisés e dá uma ordem para Moisés: Moisés, eu estou acima do tempo, eu preciso que você chame a tribo de Manassés e expulse da terra prometida os cananeus, os heteus, os jebuseus e todos os eus que estavam naquela terra. Por quê? Porque naquele momento os jebuseus, os cananeus, os heteus eram pequenos, não tinha força, não tinha influência. Só que a tribo de Manassés não obedeceu. Moisés não entendeu o propósito que Deus queria, porque Deus já estava acima do tempo, porque Ele está acima do tempo. Então Deus viu, os anos se passaram, e os cananeus que não tinham força, agora aqui tem. Os cananeus que não tinham influência, agora aqui tem. Porque Deus manda Moisés tirar, porque Deus não aceita mistura, Deus não aceita paliativos para que o seu culto seja melhor. Deus não precisa de pisca-pisca, Deus não precisa de fumaça no altar, Deus não precisa de nada. A única coisa que Deus precisa é de um povo forte, que entende que Deus é suficiente, que a explanação da Bíblia é necessária, que enquanto pregamos Deus liberta, enquanto louvamos Deus trata, enquanto estamos aqui Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mistura entra em Israel, e agora os cananeus estão grandes, e é por isso que o Espírito Santo de Deus é o encarregado de dizer para mim e para você: tira isso da tua vida, corta esse laço, acaba com essa aliança, isso não é de Deus. Para hoje, porque hoje não tem muita força. Para hoje, porque hoje ainda não tem muita influência. Para hoje, porque ainda não te domina. Mas se você não botar para fora hoje, aquilo que não te domina vai te dominar. Aquilo que não te controla vai te controlar e vai te tirar do centro da vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que além disso, ele desce à cidade de Damasco. Acais descendo a cidade de Damasco, ele observa um trono muito bonito do rei da Assíria, mas não era o trono que Deus havia dispensado a Moisés.
não era um modelo que Deus havia dado a Moisés. Então qual é a mentalidade de Acais? Eu vou pegar aquilo que é de fora e vou colocar no centro da casa de Deus. Isso aqui fala, irmãos, de novos costumes, novas doutrinas, essas doutrinas paliativas, em que você vem, a graça te alcançou, em que você vem, você continua do seu jeito, em que você vem, você pode fazer tatuagem, o homem pode andar igual mulher dentro da igreja, o homem pode ser afeminado. Não, Deus continua com o seu único padrão, Deus continua sendo Deus. Deus procura uma igreja lavada, uma igreja remida, jovens que abrem mão da juventude para viverem para Deus. O que Deus procura é um coração contrito, porque a sua palavra diz que um coração contrito Deus não despreza. E é sobre isso que eu quero dizer, porque dentro desta casa profana, dentro deste ambiente, irmãos, o nosso Deus é um Deus que supera qualquer expectativa. Dentro da casa de Acais, Deus acha no ventre da mulher de Acais alguém para mudar a história de Israel. Deus acha Ezequias desde o ventre da sua mãe. Ezequias cresce em um lar em que o seu pai é alguém que deveria ser alguém que Deus quer, mas não é. Ezequias cresce dentro de um lar em que o seu pai deveria ser o seu maior exemplo, mas não é. É por isso que quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus está fazendo Abraão novamente voltar a uma vida de sacrifício. Porque se os irmãos lerem, desde que Isaac nasce até o Monte Moriá, Abraão nunca mais ofertou a Deus um animal. E aí sabe o que Deus faz? Está caminhando comigo sem sacrifício. O que é que Jesus disse? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não te prometo fartura, eu te prometo dor, eu não te prometo muita coisa, mas eu te prometo sofrimento. Mas tem um porém: virá um refrigério, não nessa terra, virá um refrigério, não nessa terra, haverá falta de dor, não aqui. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui nesta manhã e está labutando com dores, com sofrimentos, com afrontas, com injúrias, Deus está dizendo para você nessa manhã: isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar, falta pouco, o noivo já está à porta. E a Bíblia diz que dentro desta casa Ezequias cresce, e quando Ezequias, da idade de 25 anos, ele assume o governo de Judá, sabe qual é a primeira ação de Ezequias? Apagar todos os atos do seu pai. Ezequias quebra um paradigma aqui que o mundo diz: filho de peixe, peixinho é. Ezequias nos ensina que quando Deus tem uma chamada específica na vida de alguém, o pai pode ter sido chincheiro, mas não significa que o filho vai ser. Os casamentos da família podem ter sido destruídos, mas não significa que o teu casamento vai ser destruído. Pode ter havido doenças hereditárias, maldições, muitas coisas ruins, mas a Bíblia nos diz que se pois o Filho do Homem vos libertar, não é de meia boca, não é qualquer coisa, não é adorando a Deus aqui, Baal lá fora, verdadeiramente sereis livre para a glória de Deus. Ezequias surge, e Ezequias faz o que é reto aos olhos do Senhor. O texto é bem claro em dizer que depois de Ezequias, claro, tirando Davi, porque o reino aqui é dividido, mas tirando Davi, Ezequias foi o rei que mais se aproximou da vontade de Deus. Porque Ezequias andava com ele, mas não andava de qualquer forma. O texto diz que ele se conduzia com prudência. Ezequias dava testemunho. Sabe como? Eu disse aqui que a capital de Judá existem muitos deuses estranhos. E sabe qual foi o segundo ato de Ezequias? Chamar o povo e dizer: não vai, eu vou e vocês vêm comigo. Porque essa é a maior virtude de um líder que vai, e por causa da sua ida, os seus liderados vão com ele, seguindo a vontade de Deus. Ezequias remove toda a sujeira. Crônica vai dizer que em 8 dias, Ezequias e os seus sacerdotes tiram toda a sujeira da casa de Deus. Mais 8 dias, os levitas consagram a casa de Deus. E aí, após esses 16 dias, se vem a oportunidade de sacrificar para que Deus venha novamente em Judá. A Bíblia diz que enquanto estão sacrificando,
sacrificando, os sacerdotes, os levitas estão louvando. São tantos sacrifícios que Ezequias tem que fazer metade dos sacerdotes pararem de louvar para poderem sacrificarem a Deus uma oferta que ele pode receber. Deus está lhe dizendo nesta manhã: você pode se doar um pouco mais, você pode se sacrificar um pouco mais, porque esta força que você tem não é tua. Se dependesse do diabo, você já tinha morrido, você já tinha tido um AVC, já tinha tido uma parada cardíaca. Mas por causa da força que não é tua, mas que vem dos altos céus, Deus está renovando a sua aliança nesta manhã. Deus está lhe dando força, assim como ele deu para Elias: come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Irmãos, Judá está instituído. O ensinamento aqui de Ezequias é: nós precisamos confiar em Deus. A nossa confiança está em Deus. Deus é o nosso refúgio. Então Ezequias fica 14 anos ensinando sobre confiança. Só que agora a Bíblia diz que se levanta um homem. Quem aqui já foi militar como eu, ou que é militar, sabe muito bem. Senaqueribe se levanta contra Judá, toma todas as terras, todas as cidades, menos Judá. E a Bíblia diz que Senaqueribe é alguém que tem um poder bélico muito grande. Senaqueribe tem 185 mil homens prontamente armados para trazer mal. Senaqueribe vem devastando as nações. Senaqueribe é derrubador de liderança. Senaqueribe é estrategista. E agora ele cerca Judá, manda seu mensageiro Rabissaque. Rabissaque procura Eliaquim, por costume da época. O mensageiro de um povo, de um reino, procurava o outro. Então Rabissaque procura, e a pergunta de Rabissaque é demoníaca: que confiança é essa que vocês confiam que Ezequias ensinou a vocês? Irmão, isso aqui é muito lindo, porque existe alguém dentro de Judá ensinando o povo a confiar em Deus. Só que vem alguém de fora trazer desconfiança e trazer dúvida a quem está liderando, a quem está de frente. Essa é a confiança? Porventura é aquele cano quebrado que Moisés abriu o mar vermelho, que vai liberar vocês, que vai livrar vocês da minha mão? Atenção, todo o povo de Judá, vocês que confiam em Ezequias, se não se entregarem, vão comer das suas fezes e beber da sua urina. Irmão, isso aqui é uma afronta. Porque uma coisa é a gente adorar a Deus quando tudo está dando certo, a gente adora com muita força. Outra coisa é adorar a Deus igual a Ezequias, abrir a janela de Judá e o diabo está lá, ó, de frente para ele esperando. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã, isso não é jargão de pregador, que estão vivendo provações na sua vida, que quando você acorda, a primeira coisa que você lembra é: eu tenho que passar por isso, eu tenho que vivenciar isso. Hoje é mais um dia que eu vou ter que engolir esse abacaxi. A Bíblia diz que Ezequias ouve a notícia. Ezequias não corre para o Facebook, Ezequias não coloca lá: estou triste, estou precisando de ajuda. Ezequias se cala, porque existem momentos na nossa vida que a sua boca precisa ser aberta, a minha boca precisa ser aberta, não para falar, para engolir um abacaxi inteiro com casca. Porque se você engolir um abacaxi inteiro com casca, saiba de uma coisa: Deus vai te dar saliva para você engolir ele. Deus vai te dar força para você passar por isso. Porque muitas vezes nós somos testados dentro da nossa casa, na obra de Deus, e a gente acaba falando quando não é para falar, acaba agindo quando não é para agir. E sabe qual é a atitude de Ezequias? Ele não fala com o homem, ele entra para dentro do templo de Deus, se cobre com um pano de saco, se humilha com cinzas, e a oração dele é: Senhor, esse homem está tentando afrontar o nosso povo, Senhor, olha o que esse homem está fazendo. Irmãos, Senaqueribe é estrategista, ele não quer entrar na cidade para tomar a força não, porque Senaqueribe sabe que a história do povo de Deus sempre foi vitórias quando o povo tinha minoria. Ele sabia que a força daquele povo não era do povo, sabia que aquela força era de Deus. Então qual era a estratégia de Ezequias? Trazer pressão, pressionar o povo. Sabe o que Senaqueribe queria? Que Ezequias levantasse uma bandeira branca de dentro de Judá: eu me entrego, eu não confio mais em Deus. Preguei confiança, mas não confio mais. Será que eu estou falando para alguém aqui que tem a certeza, mas muitas vezes vem a dúvida no teu coração? Se Deus é contigo, por que você está passando isso? Se Deus é contigo, por que está acontecendo isso?
Se você confia em Deus, quero ver até onde você vai confiar. Ezequias gastou as suas únicas forças que tinha orando a Deus, buscando em Deus, se humilhando para Deus. E a Bíblia diz que os seus homens foram até Isaías, porque, irmãos, para toda a afronta do diabo, sempre vai existir uma boca dizendo: assim diz o Senhor. Sempre vai haver, enquanto Deus estiver no controle da nossa vida, sempre vai haver, mediante as provações da sua vida, um assim diz o Senhor, uma resposta de Deus ao teu coração. Então Ezequias ouve, Ezequias ora, mas os homens vão até Isaías, e Isaías devolve a resposta. Diz para Ezequias que nessa cidade ele não entra. Não entra porque ele não quer, ele não entra porque essa cidade já tem dono. Ele não toma o filho de alguém aqui, não é porque ele não pode, mas é porque Deus já colocou óleo sobre a cabeça, e a probabilidade de ser aquilo que o diabo era, não vai ser, porque quem Deus chamou, o diabo não pode tocar se Deus não permitir. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias usa a oração. E parece que eu me recordo aqui de Pedro. A Bíblia diz que existem 16 soldados guardando Pedro. Tiago foi morto, porque o mesmo espírito que usou Senaqueribe usou Herodes, estrategista. Não vamos pegar o povo, vamos pegar os cabeças da igreja. Mataram Tiago, pegaram Pedro. Vamos esperar passar a Páscoa, vamos matar Pedro, a gente acaba com isso. Só que eles se esqueceram que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Sabe qual era a oração da igreja? Senhor, liberta Pedro. Senhor, nós precisamos do nosso líder aqui. Senhor, salva o nosso Pedro. Nós sabemos, Senhor, que não dá para entrar, aquela prisão é inviolável, mas aonde nós não podemos ir, o Senhor pode. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Então, Senhor, traz Pedro de volta para a presença da gente. Essa igreja aqui, irmãos, tem comunhão. Essa igreja aqui, ela ora para que Pedro volte para o lugar que Deus havia colocado ele. Aqui não, mas em muitos lugares aí, talvez a oração seria: Senhor, me levanta para o lugar de Pedro, porque eu tenho condição de estar lá. Senhor, me coloca no lugar de Pedro. Pedro já era, morreu. Mas essa igreja aqui não. Essa igreja aqui lembra da oração de Jesus em João capítulo 17. Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Eu quero que eles sejam igual eu e o Senhor. Meu Deus, eu já quero interceder por eles. Eu quero interceder pelos 12, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de ser salvos. Irmãos, aquele anjo visitou tanto o vale de Senaqueribe e destruiu, quanto a cadeia, porque existiu alguém que entrou na brecha dessa guerra. Deus está dizendo para você nessa manhã: é com você, não é sacerdote, não é rei, não é profeta. Deus chamou você para abrir a sua boca dentro da sua casa. Talvez você, minha irmã, que tem um esposo que não é crente, que talvez tenha algum vício, sabe o que Deus requer da sua vida? Bote a mão na cabeça dele enquanto ele estiver dormindo e diz: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de vício, todo espírito faccioso, todo espírito das trevas na minha casa não vai habitar, porque quem comanda a minha cidade é o Deus Todo-Poderoso. Que nesta manhã você receba esta palavra da parte de Deus. Busque em Deus a oração, busque em Deus um relacionamento, porque a oração é muito mais do que uma arma. Porque se a oração fosse só uma arma, muitos crentes seriam presos por homicídio, de apresentar outros crentes a Deus em oração para que Deus viesse julgar. A oração é muito mais do que um paliativo. A oração não é o último momento em que você não tem mais recurso e vai orar a Deus. A oração também não é uma chave, porque Deus não precisa de porta para te abençoar. A oração é um relacionamento em que Jesus na terra disse para os discípulos: eu vou para o meu Pai que estou no céu, mas deixarei sobre vós outro igual a mim, Consolador, que conhece os teus gemidos inexprimíveis, que sabe das tuas necessidades, que conhece o teu coração. Você apresente para Ele e Ele levará a Deus em oração. Que Deus abençoe a sua vida, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Receba essa palavra maravilhosa. Irmão Adalberto, prepara ali um louvor
O irmão vai louvar enquanto nós vamos contribuir depois.